Chambinhos, professor Márcio Gomes, esse é o canal Ciência em Sintonia. Você já andou de bicicleta? Acho que sim. Já andou de moto? Também creio que sim. Agora, já analisou o movimento da roda, tá certo? Dessa moto ou dessa bicicleta? Veja nessa aula. Bom, gente, para entendermos aí o movimento da roda, tá certo? Que seja de uma bicicleta, que seja de uma moto, é necessário entendermos o princípio da composição de movimentos elaborado por Galileu. Onde esse princípio diz que todo movimento complexo, por mais que seja, pode ser decomposto em vários movimentos, mais simples, sempre que possível. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o movimento complexo nada mais é do que a superposição, ou seja, a junção de vários movimentos mais simples. Então, assim acontece com uma roda de uma bicicleta, assim vai acontecer também com um pneu de um carro, quer seja também de uma moto. Vejamos aqui no quadro, tá? Como é que poderia ser essa situação. Então, moçada, o movimento de uma roda, quer seja de uma bicicleta, quer seja de uma moto, na verdade é a junção de dois movimentos mais simples, que é o movimento de translação e o movimento de rotação. Então, quando a gente trabalha a composição de movimentos de Galileu, nós estamos juntando dois movimentos mais simples para gerar um terceiro movimento. Então, uma roda, ela roda, ou seja, uma roda se desloca a partir da junção de dois movimentos, que nós vamos analisar de forma bem separada. Primeiramente, o movimento de translação da nossa roda. Vejamos bem aqui. Observe que nós temos aqui uma roda, tá certo? E aqui na região central da roda, ou seja, no centro dessa roda, a velocidade aqui no centro eu estou chamando de V. Tá ok? Lembrando que a gente está analisando primeiro o movimento de translação dessa roda. Então, o que acontece? Cada ponto dessa roda, cada pontinho que eu marco aqui nessa roda, vai se deslocar com a mesma velocidade e no mesmo sentido, tá certo? Isso, vamos considerar que essa roda esteja se deslocando no sentido para a direita. Então, se essa roda está se deslocando no sentido para a direita, cada ponto dessa roda vai se deslocar com a mesma velocidade e no mesmo sentido. Então, vamos observar isso. Aqui em cima, nós temos o vetor da velocidade, no mesmo sentido, e com a mesma, direção. Aqui temos também outro vetor da velocidade na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui embaixo também ocorrendo a mesma coisa, vetor na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma intensidade. E a coisa também se repete, moçada, do lado esquerdo aqui da nossa roda. Mas, professor, me diz só uma coisa. No caso, os vetores aqui estão apontando para a direita, porque essa roda, ela está se deslocando aqui para a direita, não é isso? Agora, cada ponto dessa roda, por que ela tem a mesma velocidade? Imagine, se eu imaginar um ponto nessa roda com uma velocidade maior do que o outro, é como se alguns pontos acabassem ficando para trás e outros à frente. Isso não faz sentido. Então, cada ponto dessa roda aqui tem que apresentar a mesma velocidade, tá certo? Então, gente, após analisar o movimento de translação, veremos agora o movimento de rotação dessa roda. Lembrando que o movimento de rotação é aquele movimento em torno do próprio eixo, tá certo? Em torno do nosso próprio eixo. Então, observe aqui no quadro, tá? Como é que a gente vai classificar esse movimento, como é que a gente vai orientar esse movimento através de vetores. Observe. Temos aqui, nesse ponto aqui de cima, o vetor da velocidade aqui, que a gente chama de velocidade tangencial, porque ele é tangente à trajetória. E agora nós vamos colocar esse vetor como se ele estivesse realmente girando, Realmente como ele estivesse provocando uma rotação. Então observe, o próximo vetor a gente orienta para onde? Para baixo.
O próximo vetor a gente orienta para onde? Para a esquerda. E o próximo vetor nós orientamos para onde? Para cima. Isso, Márcio, eu estou colocando aí cada vetor aqui, né, com a mesma intensidade, com o mesmo módulo, tá certo? Porém, vocês estão percebendo que em cada ponto a direção está mudando e o sentido também está alterando, ok? Agora, vamos observar o que acontece quando a gente pega o movimento de translação e adiciona o movimento de rotação. Ou seja, nós vamos agora o quê? Juntar os dois movimentos. Observe. Então, pessoal, vejamos agora, tá certo? O que ocorre quando nós juntamos os dois movimentos. O movimento de rotação mais o movimento de translação. Perceba aqui comigo, tá? Nesse primeiro desenho, nós estamos aqui, né? O movimento de translação dessa roda. Todos os vetores orientados aqui para a direita, indicando que o movimento dessa roda realmente está para a direita. No segundo desenho, nós temos o movimento de rotação, né? Cada um dos vetores aqui, ó, girando de forma tangente à trajetória, tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar os dois movimentos. Se eu estou trabalhando a composição de movimentos, eu vou juntar esses dois movimentos. Então, eu vou juntar o movimento de translação mais o movimento de rotação. Observe que a gente vai fazer uma simples operação vetorial, conforme nós aprendemos lá na aula 1. Vamos aqui para cá, vamos lá. Se eu tenho esse vetor V, certo? E eu vou adicionar um outro vetor V na mesma direção, percebam, e no mesmo sentido, o que ocorre aqui? Esses dois vetores aqui serão simplesmente o quê? Somados. Então, se eu tenho o vetor V mais o outro vetor V, nesse ponto de cima aqui da roda, teremos o nosso vetor resultante, tá certo? Que nós vamos chamar de quanto, gente? De 2V. Olha que interessante, ó. Esse vetor aqui resultante aqui em cima seria o vetor de quanto? 2V, ok? Vamos continuar. Nós temos esse vetor V orientado aqui para a direita. Nós temos esse vetor aqui de azul orientado aqui para baixo. Então, vamos adicionar esse vetor aqui orientado para a direita com mais esse vetor orientado aqui para baixo. Então, o que ocorre, tá? Vamos observar. Eu tenho esse vetor V, tá certo? Orientado para a direita. E nós temos o outro vetor V orientado para onde? Para baixo. Tá certo, moçada? Vetor V orientado para a direita e o outro vetor V orientado para baixo. Como esses dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, fica muito fácil da gente mostrar a resultante. Observe, a nossa resultante aqui, né, traçando aquela regra, aquela famosa regra do paralelogramo, a partir da extremidade desse vetor, traçam-se uma paralela a cada um dos vetores. Então, o que acontece? Traçamos uma paralela ao vetor na horizontal, traçamos uma paralela ao vetor o quê? Na vertical, e a partir daí nós temos o nosso vetor resultante. Professor, me diz uma coisa, esse vetor resultante é como se fosse aqui, né, matematicamente, a diagonal desse quadrado. Perfeito! Se esse vetor resultante é a diagonal desse quadrado, quanto é que mede esse vetor? V raiz de 2. Porque a diagonal de um quadrado é quanto? É L raiz de 2. Então, observamos que esse vetor resultante aqui, ó, ele vai medir quanto? Ele vai medir V raiz de 2. Olha que interessante. Professor, quer dizer que a velocidade maior que eu tenho na roda está no ponto de cima. Exatamente. Vamos agora observar no ponto inferior da nossa roda. Vamos dar uma olhadinha no ponto inferior? Olha o que ocorre. Eu tenho o vetor V orientado para onde? Para a direita. Tá percebendo? O vetor V orientado para a direita. Vetor V orientado para onde? Para a esquerda.
Então, se eu tenho um vetor V orientado aqui para a direita e outro vetor V orientado para a esquerda, o que vai ocorrer com esses dois vetores? Serão subtraídos. Então, se eu tenho V para a direita e V para a esquerda, esse vetor resultante aqui embaixo, moçada, vai ser igual a quanto? A zero. Olha que interessante, ó. Então, professor, isso acontece porque eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e sentidos o quê? Contrários. Portanto, se você parar um pouquinho e analisar, cada ponto dessa roda que a gente marcou aqui tem velocidades o quê? Diferentes. Onde é que a nossa roda tem uma velocidade máxima? Aqui no ponto de cima. Onde é que a nossa roda tem uma velocidade mínima? No ponto aqui de baixo. Onde é que a nossa roda vai ter velocidade de maneiras, digamos assim, iguais? Em pontos equidistantes. Tipo assim, ó. Se nesse ponto aqui a velocidade é v raiz de 2, nesse outro ponto aqui, equidistante aqui, moçada, a velocidade também vai ser quanto? V raiz de 2. Vejamos agora, moçada, uma pequena animação onde mostra a velocidade máxima e a velocidade mínima em cada uma dessas rodas, tá bom? Então, pessoal, vejamos agora como é que se comporta essa velocidade mínima e essa velocidade máxima na roda, tá certo? Nós temos aqui um pequeno trem, ok? Vamos destacar um ponto acima, esse ponto que está piscando, um ponto acima que é da roda, e um ponto abaixo. Note o que acontece com o ponto que está abaixo, ou seja, na região central da roda, e nesse ponto que está acima da roda, tá certo? Observe, quando o trenzinho se desloca, né, o ponto central está percorrendo uma distância x. Só que o ponto de cima da roda está percorrendo uma distância que é o quê? 2 vezes maior, ou seja, 2x. Então, o que ocorre? Se o ponto de cima está percorrendo uma distância 2 vezes maior, ou seja, 2x, isso significa que o ponto de cima tem uma velocidade o quê? 2 vezes maior em relação à velocidade de quem? Que eu tenho no centro. Então, enquanto que o centro da roda se desloca com a velocidade v, certo? A parte de cima da roda se desloca com a velocidade 2v. Enquanto que a parte de baixo da roda não vai se deslocar com velocidade nenhuma, ou seja, a velocidade resultante no ponto de baixo da roda vai ser quanto? Vai ser zero. Então, vejamos de uma forma mais lenta, para que você venha acompanhar o deslocamento de cada um desses pontos, tá certo? Então, observamos aqui o nosso trenzinho, tá? Esse trenzinho está se deslocando de uma forma mais lenta, tá? Então, perceba, enquanto que o ponto central da roda se desloca a uma distância x, o ponto de cima da roda se desloca a uma distância 2x. Portanto, a velocidade de cima é 2 vezes maior do que a velocidade do centro dessa roda. Ok, gente? Então, moçada, para a gente encerrar nossa aula aqui, tá certo? Para ficar bem claro, o que nós observamos? Que o ponto superior da roda tem uma velocidade 2v, o ponto central terá uma velocidade v, enquanto que aquele ponto, né, que estiver em contato com o solo terá uma velocidade o quê? 0. Tá certo? Então, se você gostou da nossa aula, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, tá certo? Para receber as notificações. Até a próxima, gente!